Boa tarde, a paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Ezequiel. Estamos aqui nessa tarde de domingo, a qual o Senhor nos proporcionou e estava ali orando, falando com Deus, e Deus colocou algo no meu coração para expressar para aqueles que vão ouvir, assistir essa live, ou agora, ou amanhã, enfim. Deus tem o seu modo de trabalhar. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para mim começar. E hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 5, no versículo 1 ao 4, sobre a bem-aventurança, a qual o Senhor Jesus, ele dando o sermão da bem-aventurança, tem um tema que ele fala aqui: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu quero falar nesse tema, sobre o choro. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Eu vou fazer uma oração, já estaremos começando. Quero agradecer aqui meu sobrinho Marciano. Deus abençoe, Marciano. Sabe que Deus tem uma obra na sua vida, viu? E Deus vai te pegar na curva. E você é do Senhor, meu filho. Amém? Vamos orar, já estaremos entrando na palavra. Amém? Bendito eterno Deus que estás no céu, te damos graça pelo teu amor, pela tua vontade, pela tua fidelidade, que reina de geração em geração, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade a qual estamos aqui reunidos na tua presença. Abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, pois a tua palavra nos fala que ela não volta vazia, Senhor. Espírito Santo nos dê graça, sabedoria e entendimento, para que possamos expressar a palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eficaz, que cura, que liberta e que transforma. Se conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Nessa tarde, Deus colocou algo no meu coração e eu quero falar sobre a bem-aventurança. Isso mesmo, a bem-aventurança, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Foi o sermão que o nosso Senhor Jesus falou para os discípulos, sobre a bem-aventurança. No livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu quero, nessa tarde, me basear no versículo 4, que diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Muito bem, meus amados. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz ou muito feliz. Bem-aventurado sois vós. A Bíblia diz que essa expressão bem-aventurado significa mais que feliz. Louvado seja o nome santo do Senhor, ou muito feliz. E aqui no versículo 4 do livro de Mateus, do capítulo 5, nós lemos que o Senhor Jesus, ele disse: muito mais feliz, ou mais felicidade, é aqueles que choram, porque serão consolados. E nessa tarde,
eu quero falar sobre lágrimas. Isso mesmo, lágrimas. Eu quero intitular essa mensagem: Lágrimas, um sinal de socorro. Amém? Então o tema dessa mensagem dessa tarde é lágrimas, um sinal de socorro. Para nós começarmos, a palavra lágrima do hebraico, lágrimas no hebraico, é bakout. Isso mesmo, a palavra lágrimas no hebraico é bakout, que significa a exteriorização da sensibilidade causada pela dor física ou espiritual, pela morte, pelas calamidades públicas ou provações pessoais, pelo arrependimento ou pelo castigo. Isso mesmo. Então, a palavra lágrima no hebraico é bakout, que significa a exteriorização da sensibilidade causada por uma dor física ou espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou pela morte, pelas calamidades públicas ou provações pessoais, ou pelo arrependimento ou pelo castigo. Só para nós entendermos, lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó, Jeremias nos lê lá. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 9, e o versículo 1, hoje eu estou sem minha secretária aqui. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 9, e o versículo 1. Glória a Deus. Vamos ver o que diz lá. Jeremias, capítulo 9, e o versículo 1 diz assim: Porventura, Jeremias 9:1. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então você vê que aqui Jeremias, a qual foi um profeta escolhido por Deus, ele dissera, porventura, ou prover a Deus que a minha cabeça se transformasse em uma fonte de águas, ou de lágrimas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. No livro de Salmo 6:6 diz assim, Salmo 6:6 diz assim, Salmo 6:6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então você vê que Jeremias, profeta, a qual foi escolhido desde o ventre da sua mãe, pois nós sabemos que o ministério de Jeremias não foi um ministério fácil, foi um ministério de perseguição, mas ele diz que prover a Deus se a sua cabeça se transformasse em um rio de águas e os seus olhos uma fonte de lágrimas. Então ele choraria de dia e de noite. Aqui nós já vemos um salmista dizendo que no Salmo 6:6, dizendo assim, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama e molho meu leito com as minhas lágrimas. No livro de Jó 16, no versículo 20, também fala sobre lágrimas, o patriarca Jó falando sobre lágrimas. E o versículo base, o versículo tema, o centro da questão, a qual nós lemos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus ensina aos seus discípulos sobre a bem-aventurança, ou seja, para ser muito mais do que feliz. Ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu disse para os irmãos que lágrimas
no hebraico significa bakut, que é a esterilização da sensibilidade causada por uma dor física e espiritual, pela morte, pelas calamidades públicas, ou provações pessoais, ou por arrependimento. Só que nem sempre essa sensibilidade dolorida é expressada através de lágrimas. Isso mesmo. Nem sempre essa expressão ou essa sensibilidade dolorida é expressada através de lágrimas. Você sabia disso? Porque às vezes você vê uma situação crítica, dolorosa, caótica, uma situação de perda, uma situação, enfim, a qual no momento nos traz um certo transtorno. E a pessoa, às vezes, não está expressando essa sensibilidade dolorida através de lágrimas. Você viu que Jeremias, ele disse assim: prover a Deus se ele transformasse a minha cabeça como um mar de águas e os meus olhos como fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite pela filha do meu povo. Então nem sempre, às vezes, nós vamos expressar essa sensibilidade dolorida em forma de lágrimas. Embora lágrimas, a Bíblia fala que é um sinal dessa sensibilidade. Sim, mas nem sempre essa expressão dolorida, ela é expressada através de lágrimas. Eu já fui às vezes, eu já passei em muitos velórios e já fiz muito culto fúnebre. E às vezes eu já vi pessoas julgando a outra pessoa que está lá, um filho, um parente mais próximo, né? Que ele não expressava essa sensibilidade dolorida em lágrimas. E por ele não expressar essa sensibilidade dolorida em lágrimas, em forma de lágrimas, foi julgado. Ei, essa pessoa parece que não tinha amor. Não é assim, irmãos. Mas vamos lá. Então nem sempre essa sensibilidade dolorida é expressada através de lágrimas. Você sabia que essa sensibilidade pode aparecer em formas de grito? Isso mesmo, em forma de grito. Você lembra do cego de Jericó? A qual a Bíblia fala que ele estava naquela ansiedade de receber uma cura, porque ele tinha uma deficiência visual. E por ele ter essa deficiência visual, ele vivia de uma situação de pobreza, de miséria. E nós sabemos que quando ele soube que Jesus iria passar por ali, era o momento propício para ele sair daquela situação. Só que ele se sentiu, naquele momento dessa sensibilidade, e a Bíblia fala que ele não chorou em lágrimas, como aquela mulher chorou e enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Não, em lágrimas. Essa sensibilidade, a mesma sensibilidade que foi tocada aquela mulher do fluxo de sangue, é a mesma sensibilidade que o cego de Jericó também foi tomado. Só que aquela mulher, ela expressou essa sensibilidade em lágrimas, a qual ela enxugou o pé de Jesus com o seu cabelo. Já o cego, ele foi manifestado de uma forma diferente. Ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ou seja, essa sensibilidade dolorida também é expressada em lágrimas, mas também em formas de gritos. Quantas vezes eu e você, ou nós, já passamos por uma situação difícil que deu vontade de você rasgar o seu peito e gritar: Jesus, tem misericórdia de mim! E nem sempre também em forma de lágrimas ou em forma de grito, essa sensibilidade também pode aparecer em formas de lamentações. Isso mesmo, como o livro de Jeremias, lamentações. Às vezes você vê uma pessoa lamentando, sempre se lamentando. Às vezes, não é porque ela está sendo uma pessoa crítica ou uma pessoa ingrata. Não, às vezes essa pessoa está passando por essa sensibilidade dolorida, que não está sendo manifesta em forma de grito,
ou em forma de lágrimas, mas em lamentações, ou abatimentos, isso mesmo. Quantos de nós, a ser tomado por essa sensibilidade dolorosa ou dolorida, nós não manifestou em lágrimas ou em lamentações ou em grito, mas também se manifestou em formas de abatimento. Quantos de nós já ficamos abatidos? Lembra de Davi? Davi passando aquela situação, ele não verteu em lágrimas, embora ele fala que no livro de Salmo 6,6 que ele chorava de dia e de noite, que já estava cansado de molhar o seu leito de lágrimas, mas houve um momento que ele disse assim: por que estás abatido dentro de mim, a minha alma? Às vezes também essa sensibilidade dolorida, ela é expressada em forma de abatimento. Ficamos abatidos. Ficamos sim abatidos. E às vezes a pessoa fala, às vezes as pessoas acham que vê uma pessoa abatida, o que está acontecendo? Está desanimada? Não, meus irmãos, nós somos carne, somos tomados também por essa sensibilidade. Então, essa sensibilidade dolorida, ela pode ser expressada ou manifestada em forma de lágrimas, em formas de grito, em formas de lamentações, em formas de abatimentos. E esse abatimento que eu falo é o jejum. Sim, o jejum. Às vezes você perde o apetite, às vezes você não come, né? Você não tem vontade de comer. Então, às vezes, também ela pode ser manifestada em outra forma, bater no peito. Lembra de Jó, quando ele se humilhava e batia no peito? Outra forma que também ela pode, essa sensibilidade dolorida pode aparecer: bater no peito ou cobrir a cabeça com pó. Era um gesto muito usado naquela época, né? As pessoas rapavam a sua cabeça e jogavam cinza sobre a sua cabeça, jogavam pó sobre a sua cabeça. Então nós vemos que quando Jesus ele ensinou os seus discípulos, ele disse assim: olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Uma forma de sermos muito mais que felizes, ou de viver uma vida muito mais alegre, ou passar por um período de felicidade realmente, porque essa felicidade terrena não se compara com a felicidade espiritual, com a felicidade que vem da parte de Deus. E muitos se confundem. A felicidade que vem do lado terreno. Como assim felicidade do lado terreno? Por exemplo, você comprou um carro, conseguiu uma casa, conseguiu sair um dinheiro que estava na justiça, ou você foi sorteado. Isso é uma felicidade terrena, é uma felicidade passageira. Mas o que Jesus está dizendo sobre a bem-aventurança, ou seja, é uma felicidade acima, superior do que essa felicidade terrena. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. São várias as espécies de lágrimas, né, que nós podemos falar. Por exemplo, o tema dessa mensagem: lágrima é um sinal de socorro. Por exemplo, são várias as espécies de lágrimas. Então nós podemos falar, por exemplo, no reino vegetal e no reino animal, nós também vemos lágrimas. Olha o que eu marquei aqui, ó. Aqui, ó. Marquei aqui, ó. Quer ver? No reino vegetal, as plantas também vertem lágrimas, a seu modo. Apesar de não ter olhos como os animais, elas destilam lágrimas durante a noite, colocando-as sob forma de pérolas ou alchofar sobre as folhas das plantas. Isso mesmo. No reino vegetal também, ao seu modo, elas vertem lágrimas. Olha só, irmão, que maravilha. E no reino animal? No reino animal também, embora os animais são seres irracionais, né? Irracionais, também derramam lágrimas atingido pelo castigo ou pelo sentimento de dor ou saudade.
até os animais também são tomados por essa sensibilidade dolorida. Eu tinha uma cachorra que chamava Catuxa, era da raça Cocker. Uma vez eu fui para Botucatu, fiquei acho que uma semana trabalhando em Botucatu, e ela não comia, achou que estava doente, achou que estava... E não era, era saudade. E quando eu cheguei, ela ouviu minha voz, ela levantou a cabecinha e veio pulando, chegou até a urinar de felicidade, de ansiedade, de alegria. E a partir daí ela começou a se alimentar. Veja só, até no reino animal, essa sensibilidade, ela passa e atinge os seres irracionais. Mas vamos lá. Olhando à luz da Bíblia, os 11 primeiros livros não falam de lágrimas, mas falam de choro. E o choro é o que faz verter lágrimas. Então, por isso que é importante nós termos essa sensibilidade. E essa sensibilidade, quando nós somos tomados por essa sensibilidade dolorida, em forma de lágrimas, em forma de grito, em forma de abatimento, em formas de lamentações, em formas de jejum, em forma de perda de sono. Sim, quantas pessoas já não perdeu o sono por causa de um problema? Lembra de Abraão? Quando Sara pediu para que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, a Bíblia fala que Abraão é tomado por essa sensibilidade. E o que acontece? Ele perde o sono. E na madrugada Deus fala com Abraão e fala: Abraão, não te pareça mal. Não ligue para o que Sara disse, mas toma atento. Pega o teu filho, pega a sua escrava e manda embora. Manda com um pedaço de pão e um odre de água, porque eu tenho uma bênção para eles. Então, para que os irmãos venham entender, como eu trouxe o tema dessa mensagem, lágrima é um sinal de socorro. Quando nós somos tomados por essa sensibilidade, Deus se compadece. E para provar que nós estamos passando por essa sensibilidade, essas condições é manifestada em nossa vida. Perda de sono, abatimento, lamentações, gritos, dores no peito, gritos como o cego de Jericó, lágrimas ou a perda de apetite. É o momento ideal para nós dobrarmos os nossos joelhos, orarmos a Deus e nós receberemos o consolo. Porque Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui nós vemos um exemplo. Você lembra lá do livro de 2 Reis, quando o rei Ezequias ele fica doente? A Bíblia diz que o rei Ezequias era um rei, irmão, muito sábio. Se não me falha a memória, o rei Ezequias era um homem a qual recebeu uma mensagem do Espírito de Deus para que ele fizesse um aqueduto debaixo porque a Bíblia fala que o seu reino estava sitiado e eles não podiam sair. E eles não tinham condição de buscar água no riacho de João, para o lado de fora, porque sem água não tem produtividade. E o Espírito Santo dá uma ideia para ele. Faz um aqueduto debaixo da terra, liga o encanamento lá do rio Gion e traz por baixo. E assim Ezequias fez, porque Ezequias tinha comunhão. Mas houve um momento que a Bíblia não fala o que aconteceu, mas Ezequias ele recebe uma mensagem da parte de Deus através do profeta Isaías. O profeta Isaías chega até o rei Ezequias e diz assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente dessa noite morrerás e não passarás. E a Bíblia diz que quando o rei Ezequias toma essa mensagem profética da parte de Deus, uma mensagem dura, dolorida, que não nos traz realmente alegria, que não trouxe alegria para Isaías. Pensa bem, irmãos, se chegasse um profeta da parte de Deus e dissesse para você: coloca a tua casa em ordem, porque nessa noite você vai morrer e não vai passar. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele se perturbou, e ele foi tomado por essa sensibilidade. E a Bíblia diz que
ele começou a questionar Deus e falar: Senhor, tu lembra do que eu fiz? Tu lembra que eu fui fiel? Tu lembra? Ele começou a expressar tudo aquilo que ele tinha feito em prol do reino de Deus. Mas isso não chamou a atenção do Senhor. E muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis, e queremos questionar a Deus, e às vezes queremos expressar, ou seja, falar o português claro, queremos defrontar Deus e querer debater com Deus através do meu e do seu esforço, dizendo assim: Senhor, tu sabe que eu dizimei, que eu ofertei, que eu evangelizei, eu fiz tanta coisa para ti, e agora olha aí a minha situação. Não, irmão. E o rei Ezequias fez isso. Tudo que o rei Ezequias fez foi por uma obrigação, ou foi porque, embora a nossa salvação, a nossa bênção, ela não vem através das nossas obras. Desculpa o que eu vou dizer aqui, porque se a salvação fosse ganha por meio de obras, nenhum de nós iríamos para o céu, somente os espíritas. Porque, então, a salvação não é por meio de obras. Mas vamos lá, vamos continuar. E a Bíblia diz que o rei Ezequias começou a expressar, jogar tudo na cara de Deus. E Deus, claro, vai morrer. E acabou. Mas quando o rei Ezequias, ele entende, e ele vira para a parede e começa a chorar em lágrimas. Ai, irmão. Aí o homem lá em cima disse: o que está acontecendo? Não, vou ter que mudar meu decreto. A Bíblia diz que o homem começou a verter em lágrimas. Há momento que palavras não resolvem, mas um gesto em Jesus revela o seu amor por nós. E a Bíblia diz que o rei Ezequias vira para a parede e começa a verter em lágrimas. E Deus se compadece. Não, peraí. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí Deus fala para o profeta Isaías: Isaías, volte, porque eu ouvi as lágrimas do meu servo. Diz para o rei Ezequias que eu ouvi as suas lágrimas, por isso eu acrescentarei mais 15 anos sobre a face desta terra. Irmão, a sensibilidade, a nossa fragilidade, a nossa dependência, quando nós quebramos o nosso coração de gelo e abrimos o nosso coração, não rasgamos somente as nossas vestes, mas o nosso coração, e quando somos tomados por essa sensibilidade dolorida, quando, aleluia, é o momento de nós entrarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Abatimento, grito, lamentações, lágrimas, choro, outra coisa mais que eu disse para os irmãos, dor no peito, são momentos que nós temos para ser consolado pelo Senhor. É como uma criança quando está com fome e começa a chorar, ou quando uma criança ela cai e se machuca, vem o pai, vem a mãe e se compadece do seu filho. É por isso, irmão, que nós temos que entender que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E a Bíblia diz que Deus falou assim, Deus não falou para o profeta: diz para o rei Ezequias que eu ouvi as suas palavras. Não, ele disse: diz para o rei que eu ouvi as suas lágrimas. Eu me lembro, pastor Ismael, meu irmão está aí, Deus abençoe, viu? Nosso missionário Luiz, Deus abençoe. Nosso Marquinho do Gás, Deus abençoe. Nossa, minha cunhada, minha irmã, Deus abençoe os demais irmãos. Depois eu vou dar minhas considerações. Aí você vê que eu me lembro que eu era jovem ainda, ia para a igreja. O que mais se levava na igreja era lenço. Era lenço. E as pessoas, e antigamente, não eram as Bíblias que se esqueciam na igreja, era um lenço. Porque o povo chorava na presença de Deus. O povo era tomado por essa sensibilidade. E é por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: Senhor, dá-me um coração igual ao teu,
ou dai um coração, a Bíblia fala que o Senhor fala que eis que eu tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então você vê que o rei Ezequias, ele mudou, Deus mudou a história do rei por causa de lágrimas, porque ele se verteu em lágrimas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lembra, já estou acabando, lembra de outro exemplo lá em Gênesis 21:6, sobre Ismael e Agar, a qual estavam no deserto, quando Deus falou para Abraão que era para deixar os dois embora, que Deus tinha uma promessa na vida deles. E a Bíblia diz que os dois andavam pelo deserto, acabou a água, acabou o pão, acabou as forças. E a Bíblia diz que o menino já estava fraco, desidratado, a ponto de morrer. E a sua mãe, a coisa estava tão crítica que sua mãe disse assim: certamente eu não vou querer ver meu filho morrer de perto. Eu vou me distanciar a 150 metros, mais ou menos, um tiro de flecha, para que eu não veja meu filho morrer de perto. A Bíblia diz que Ismael não tinha mais força nem para andar, as suas forças estavam esgotadas, as suas forças físicas. Mas ainda tinha algo que Ismael poderia fazer, e fez. Naquela situação, a que só se restava para ele a morte, o quadro, a situação para ele era morte. Mas a Bíblia diz que ele se compadeceu de Ismael, porque a Bíblia diz que o menino chorou, verteu em lágrimas. Ele não tinha força para gritar como o cego de Jericó. Ele não tinha força para se lamentar. Ele não tinha força, mas a Bíblia diz que quando ele toma por essa sensibilidade dolorida, a Bíblia fala que ele verteu em lágrimas. E Deus brada lá do céu, como bradou para o profeta Isaías, na história do rei Ezequias: Agar, o que te faz aí, Agar? Oh, Senhor, acabou a água, acabou o pão, meu filho está comendo, não quero ver meu filho, os urubus comer o meu filho, o corpo do meu filho. Deus fala: não, Agar, levanta-te. Porque, na verdade, foi o anjo do Senhor, né, que falou para Agar: Agar, levanta-te, porque Deus ouviu as lágrimas ou o choro do menino. E a Bíblia diz que quando Agar se levantou, Deus abriu os olhos de Agar, Deus abriu os olhos de Ismael, e Deus providenciou um poço onde eles saciaram a sua sede. Isso mesmo, irmão. Lágrimas, um sinal de socorro. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No livro de Salmo, de número 30, e verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há lágrimas, o abatimento, a perda de sono, o jejum, a dor no peito, os gritos, as lamentações, as lágrimas pode durar uma noite, mas certamente uma noite chegará, mas não passará, porque Deus sempre envia o consolo para aqueles que choram. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. No livro de Salmo 126, e verso 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com seus feixes. Irmão, assim como o amor não falha, assim como o amor encobre multidões de pecado, o choro também, ele é uma arma fundamental na minha e na sua vida para sermos consolados pelo Senhor. Às vezes Deus cria situações
que nós somos tomados por essa sensibilidade dolorida, para que Ele venha entrar com consolo na minha e na sua vida. Às vezes Deus fecha uma porta, às vezes Deus cria uma situação crítica, uma tempestade ou um vento forte, aleluia, mas não é para mim, para a sua derrota. Às vezes o Senhor quer que nós expressamos essa sensibilidade de uma forma especial, ou em lágrimas, ou em grito, ou abatimento, ou em perda de apetite, ou perda de sono, enfim, para que Ele entre com um consolo, para que Ele venha nos abraçar. Você lembra quando Abraão estava triste, aleluia, porque a sua mulher ainda não tinha gerado um filho, Sara, naquele momento crítico que Abraão estava triste, entristecido, não estava chorando em lágrimas. A Bíblia fala que Abraão estava em frente à sua tenda entre os carvalhais, mas a Bíblia fala que Abraão não comia, Abraão não dormia, porque estava sendo tomado por essa sensibilidade, até que de repente vem 3 anjos trazer uma notícia boa para Abraão. Abraão, eu vim aqui cumprir a promessa que eu fiz para ti. Sara dará à luz a um varão, aleluia. E nós temos que estar atento, irmão, a esses sinais. Se você está passando por essa sensibilidade, é porque Deus quer entrar com consolo na minha e na sua vida. Aleluia, porque bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos do consolo do Senhor. Aleluia, nós precisamos do consolo do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 17, diz assim: E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. Um dia essa sensibilidade, ela vai ser expelida da nossa vida, essa sensibilidade dolorida ou dolorosa. Ela vai ser expelida da nossa vida. No dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí não haverá mais lágrimas, não haverá mais lamentações, não haverá mais abatimentos, não haverá mais perda de apetite, não haverá mais dores no peito, não haverá mais, enfim, lágrimas, porque o Senhor vai enxugar do meu, do seu e dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso, eu digo para os irmãos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, essa sensibilidade causada, né? Eu disse para os irmãos, essa sensibilidade causada... antes de para mim terminar aqui, olha o que diz Jó 16, 20, quer ver? Ó? Você vê que Jeremias, ele pede para que sua cabeça se tornasse um rio um mar de águas, para que os seus olhos se tornassem uma fonte de lágrimas. Você vê como que é importante as lágrimas, o choro, porque, irmãos, só tinha Deus para consolar Jeremias. E todas as vezes que Jeremias era tomada por essa sensibilidade, ele já entendia, puxa vida, se eu tivesse lágrimas 24 horas, eu seria muito mais consolado. E Jeremias Davi fala sobre isso. E você vê que Deus sempre interviu na vida de Davi, sempre entrou com consolo. Porque você vê que Davi fala assim, que toda noite já estava cansado do seu gemido e de molhar o seu leito em lágrimas. No livro de Jó, quer ver, irmãos, para nós terminar, Jó 16, 20, quer ver? Ó? Diz aqui, ó. Estou terminando, deixa eu ver. Jó 16, 20. Para finalizarmos. Jó 16, 20. Jó 16, 20 diz assim: Os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus.
Jó expressou: os meus amigos desfazem de mim. Mas qual que era o segredo de Jó? Jó não criticava, Jó não dava réplica, Jó não questionava, Jó não se abaixava ao mesmo nível daqueles que zombavam, que criticavam dele. Sabe o que Jó fazia? Ele diz assim, ó, Jó 16, 20. Os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó se vertia de lágrimas diante de Deus. Enquanto o povo, os seus amigos zombavam dele, né, criticavam, falavam que Jó tinha pecado, que Jó era louco, né, ele não dava réplica ou a tréplica, né? Ele sempre manteve, Jó era inteligente, irmão. Ele falou: o quê? Vou ficar discutindo? Não. Eu vou diante de Deus, eu vou me verter em lágrimas e Ele me consolará. Sabe por quê, irmão? Se Jó não tivesse o consolo no período que ele passou de luta e tribulação, eu falo sem medo de errar, ele teria se matado. Porque o que Jó passou, irmão, será que você passava? Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher de Belo Horizonte que ela foi pedir ajuda em outro estado, que eu esqueci que país que é, foi pedir ajuda em outro país, porque ela sofre de uma doença que de repente veio uma dor dela tão forte que parece que a faca está rasgando a sua carne. E ela não aguenta mais de tanta dor. E ela conversou com seu esposo, ela foi pedir eutanásia em outro país, porque aqui no Brasil não é permitido, porque ela não aguenta mais de tanta dor. Imagina o que Jó passou então. Mas o que manteve Jó no centro da vontade de Deus, mesmo sofrendo, foi os consolos do Senhor, o Deus conosco. Por isso, guarde isso, irmão. Quando você se sentir essa sensibilidade, você verter em lágrimas, ou você ficar abatido, ou você começar a ter vontade de se lamentar, ou você perder a perda, ou você perder o sono, não conseguir dormir, ou você perder a perda do apetite, ou se você sentir dor no peito, ou se você tiver vontade de gritar: Senhor, sabe que ela vontade. Faça isso diante de Deus, porque Deus quer entrar com consolo na sua vida, porque a bem-aventurança quer, aleluia, agir na minha ou na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lágrima, um sinal de socorro. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Quero aqui agradecer a presença do meu sobrinho Marciano, meu irmão pastor Ismael, que está lá na cidade de Canitar, né, fazendo um trabalho abençoado juntamente com a sua esposa, minha cunhada Macleide. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já falei que Deus tem muitas coisas a realizar na vida de vocês. Isso é somente o começo, viu? Seja fiel nas coisas pequenas. Não que ela seja pequena, mas um exemplo. Seja fiel nas coisas pequenas, que são elas que se tornam as grandes, viu? Eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar na vida de vocês. Também nosso amigo Marquinho do Gás, Deus abençoe, viu, meu amado? Eu creio que Deus ainda tem promessa na vida de você nessa cidade de Bauru. Pastor Wagner, homem de Deus, Deus abençoe. Nosso irmão Luiz Américo, lá em Minas, né? Tudo bem, o missionário Luiz, Deus abençoe a sua vida. Também o nosso irmão Wagner, Deus abençoe o nosso irmão Wagner, nossa missionária Emília. Deus abençoe Raquel, enfim, Deus abençoe todos os irmãos. Viu, Marciano? Creia, Marciano, eu já disse para você que Deus tem uma obra na sua vida e na vida da sua família, viu, Marciano? Louvado. E Deus manda dizer para você, Marciano, não sei porque Deus manda te dizer, mas você sabe que Deus já te livrou de algo por esses dias. Você sabe disso. É a mão do Senhor sobre a sua vida, porque Deus tem uma promessa na sua vida, viu? Deus te livrou de algo
por esses dias, porque o Senhor te ama, meu filho. Guarde isso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fique com esta palavra abençoada. Que essa palavra possa trabalhar na minha, na sua, nas nossas vidas. Amém? E quero pedir oração também para o meu irmão lá de São Paulo, Abimael, que está enfermo, né? Mas eu creio que Deus já operou a vitória sobre a sua vida, porque Deus venha trabalhar. Eu fiquei sabendo e mandaram um vídeo para mim, disse que ele aceitando não, porque ele já era de Jesus, né? Estava somente afastado, como um filho pródigo. Ele voltando para Jesus lá, e eu creio que Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo um grande trabalho, Deus está movimentando as águas. Amém? E Deus conta comigo, Deus conta conosco, Deus conta contigo. Amém? Pegue o seu copo com água, nós estaremos orando, um ato profético que eu aprendi. Por que eu aprendi, irmãos? Eu tenho o meu filho que está lá em Porto Alegre, o Lucas, o meu filho mais velho, casou lá, está bem, graças a Deus, servido ao Senhor. O mês que vem ele vai estar aqui em Bauru. E ele tinha bronquite, e nessa época eu morava com o meu irmão Ismael, lá no Bauru 22. E uma madrugada esse menino dava um trabalho, não dormia, e aquela bronquite aguda. E aí eu trabalhava numa empresa que chamava Frescarinho. Foi quando eu cheguei de madrugada, meu irmão, Deus abençoe, viu, Ismael? Meu irmão também já me ajudou muito. Deus abençoe, viu? Eu sei que é um homem de Deus. E quando eu cheguei de madrugada, era 1h da manhã, e esse menino lá não conseguia respirar. E aí tinha um programa na televisão que sempre fazia esse ato profético. Pegue seu copo com água. E eu peguei, pela fé, peguei. Aí o pastor orou, como nós vamos orar. E aí ele disse, agora beba e dá para aqueles que estão acordados. E eu bebi, e o Lucas estava acordado, acho que ele tinha uns 7, 8 aninhos, e eu dei para ele beber. Irmãos, a hora que ele bebeu essa água, ele bebeu, aí ele estava roxinho, as unhas roxinhas começou a clarear, de repente ele põe para fora uma bola de catarro, mas preta, 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 preta. Nunca mais esse menino passou por isso. Hoje ele está com 30 e poucos anos. Ele falou, pai, aqui é um frio, mas irmão, nunca mais ele foi curado pelo sangue de Jesus. Foi a água? Não, foi o ato profético. E assim nós vamos fazer. Amém? Pegue seu copo com água, nós vamos orar. E nós iremos tomar. Amém? Maravilhoso Deus que estás no céu. Te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade que reina em geração em geração, ó Pai. Queremos te agradecer por esta palavra que nos deste sobre as lágrimas, um sinal de socorro. Que nós possamos entender, ó Pai, essa sensibilidade quando formos tomados por ela, que não é para nosso mal, não é para nossa morte, para nossa derrota, mas sim para sermos consolados por Ti, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, continue conosco, nos dando entendimento, sabedoria, abençoa os seus filhos, as suas filhas, abençoa as nossas vidas. Também nós apresentamos este copo com água, venha, Senhor, aleluia, abençoar, venha ungir este copo com água, para quando nós bebermos, Senhor, esse ato profético, nós possamos receber a cura, a libertação e a transformação, em o nome de Jesus. Amém, amém. Podem tomar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe as suas vidas. Amém? Semana que vem estaremos trazendo, eu quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus. O que é a graça e a importância que a graça tem na minha e na sua vida. E você sabe que nós estamos vivendo desses 5 estágios. O melhor estágio é a graça. Olha como nós somos abençoados. E a graça é a última cartada, é o último estágio, é o último plano de salvação para o homem. Não tem mais outro plano, pessoal. É o último. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha uma tarde abençoada. E lembra, com Cristo no barco,
tudo vai muito bem. Pastor Ismael, irmã Cleide, pastor Wagner, as portas estão abertas aqui, viu? Para você vir tomar um café. Vocês virem tomar um café aqui em casa, amém? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um forte abraço. Deus abençoe.